Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, quarta-feira, vésperas de jogo do Vascão, vamos falar aí onde que você vai poder assistir a partida Vasco e Fortaleza. Vasco querendo vencer mais um aí no Campeonato Brasileiro e tentar se distanciar de vez da zona. Vamos falar muito desse jogo também, vamos falar aí dos reforços que o Levinciano quer trazer pro Vasco. Tem clube interessado em 2 jogadores, hein, pessoal? Vamos explicar melhor a situação. Será que esses caras vão vir pro Vasco mesmo? Também vamos falar aí da crítica que o Alexandre Campelo fez aí ao presidente eleito no último dia 7, Levinciano, pela talvez contratação aí do argentino Martim Benítez, hein, pessoal? Bom, meus amigos, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, só clicar aí embaixo no inscreva-se, é de graça, amigo. Se inscreve aí, rumo a 130 mil inscritos, se inscreve aí pra fortalecer demais. Muito obrigado a todos os inscritos que estão chegando aqui todos os dias. Também peço pra você aqui ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco vai enfrentar amanhã o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro às 7 horas da noite. Essa partida terá transmissão somente aí do Premier Clubes. Não será transmitida no Sport TV e tampouco na Rede Globo. Infelizmente, para aqueles que não têm o Premier Clubes, terá que acompanhar aí na Vasco TV pela internet a narração. O Vasco tenta aí emplacar a segunda vitória seguida e tenta resolver a situação de sair logo da zona do rebaixamento, porque o torcedor quer ver o Vasco o mais rápido possível fora dessa zona perigosa aí e voltando a vencer no Brasileiro, né? Porque o torcedor vascaíno ficou aí mais de 9 jogos sem ver o time ganhar e infelizmente a gente acabou indo parar na zona do rebaixamento. O Vasco estava lá perto do G4 devido a esse período aí de não conseguir vitórias. O Vasco demitiu um treinador no meio do caminho, foi eliminado da Copa do Brasil e também contratou outro técnico e foi parar na zona do rebaixamento. E agora, com o último final de semana, com a vitória frente ao Sport, o Vasco conseguiu levantar um pouquinho, sair da zona, está na beira, né? Está ali no limite da 16ª colocação com a cara do Alexandre Campelo, né, pessoal? A gente não cansa de falar disso aqui porque realmente o time do Vasco dos últimos anos é só brigando para não ser rebaixado. E quem é que monta esse time, quem é que monta o elenco? É a diretoria do Campelo e é ele mesmo, porque até um tempo atrás o Vasco, vale ressaltar que o Vasco não tinha vice-presidente de futebol, pessoal. Era o próprio Alexandre Campelo que administrava isso aí. E essa incompetência do time do Vasco aí, do elenco do Vasco nos últimos anos, muito passa pelas mãos do Alexandre Campelo, ou se não 100% de culpa dele. Porque ele que contratou o diretor de futebol, o André Mazuco, o Zé do Táxi, para contratar esses jogadores aí que a gente está vendo com a camisa do Vasco. Mas o momento agora é de apoiar e tentar resolver essa situação para que o Vasco não seja rebaixado em 2021, em fevereiro de 2021, quando se encerra o Campeonato Brasileiro. E o Vasco amanhã deverá entrar em campo com o Fernando Miguel, no esquema de 3 zagueiros, provavelmente aí o Jadson ou o Wesley, também na zaga, Marcelo Alves, Leandro Castanho ainda se recupera de Covid, como está se recuperando também o Miranda, zagueiros, 2 zagueiros titulares, e também o outro zagueiro pela esquerda, Ricardo Graça, que está jogando muito bem, foi muito bem na partida contra o Sport, dando a sua vida dentro de campo. Ele e o Marcelo Alves, né, no último jogo do Vasco contra o Sport, foram muito bem. E agora também no meio campo, o Vasco deverá entrar com o André e Leonardo Gil, Martim Benítez e os laterais avançados, né, o Léo Matos e também o Neto Borges. No ataque, a dúvida, né, se joga o Thales Magno ou Gustavo Torres e também o argentino Germancano, artilheiro que voltou a balançar a rede e vai fazer muito gol, se Deus quiser, aí nesse Campeonato Brasileiro, e que já faça amanhã contra o Fortaleza, porque o Vasco vence a partida. E deixa aí nos comentários qual o seu palpite. Na minha opinião, 2 a 0 Vascão, um gol do Cano e outro do Benítez. Por falar em Benítez, né, o Alexandre Campelo ontem na sua entrevista coletiva criticou bastante aí a possível contratação do candidato e foi eleito presidente no último dia 7, Levinciano, do meio argentino, né? Ele que conversou com o empresário do atleta e segundo Alexandre Campelo, as informações que ele tem é que o jogador já estaria fechado com um candidato à presidência do Vasco, que quer o Levinciano com certeza. A gente viu isso aí, a gente que trouxe essa informação na semana passada, né? O Levinciano conversou com o empresário do atleta, o empresário dele estava na Argentina, saiu da Argentina para vir somente conversar com o Levinciano e tentar aí fechar o acordo com o novo presidente do Vasco, que é o que o torcedor vascaíno quer, né? Quer ver o Levinciano assumido. Não são todos que querem, mas a maioria quer ver ele sentado na presidência do Vasco. E o empresário do Benítez já teria firmado um acordo aí com a nova diretoria do Vasco, que possivelmente pode chegar a ser aí do Levinciano. E o Alexandre Campelo ficou pé da vida com isso, não gostou absolutamente nada, tanto que fez duras críticas na sua coletiva
coletiva, também falou que o planejamento do Vasco era de tentar trazer recursos, investidores e parceiros para contratar o Benítez, né? Que o Vasco tinha feito uma proposta de 17 milhões de reais para comprar ele junto ao Independiente, aqueles 60% que estão lá na cláusula do contrato do atleta, caso o Vasco tivesse o interesse em ficar em definitivo com ele. O Vasco fez essa proposta, o Independiente gostou bastante, só que o Vasco ainda não pagou, porque o Alexandre Campelo estava tentando agilizar isso aí antes das eleições. Depois que passou as eleições, ele viu que não tinha chance nenhuma de ser eleito, esfriou bastante o negócio. O Alexandre Campelo nem fala mais de Benítez, falou nessa coletiva somente para criticar o Levinciano, que tentou aí contratar ele em definitivo para o Vasco, mas a diretoria atual, a gestão atual do Alexandre Campelo sequer se pronunciou sobre esse assunto ainda para falar se ele vai querer contratar o jogador ou não, porque vai deixar a bomba com certeza para o próximo presidente, e o Campelo dando para trás aí, se esquivando desse assunto tão importante que deixa o torcedor vascaíno preocupado se vai ter a permanência ou não do jogador argentino. Até o momento ele é o único meia que o Vasco tem no elenco, meia de criação, e se perder ele vai ficar bem complicado. Vamos ter que passar o resto da temporada jogando com improvisações ali para ver quem vai ser o armador da equipe, como vinha sendo o Carlinhos. E deixa aí nos comentários qual o seu palpite sobre essa opinião aí do Alexandre Campelo, criticando o Levinciano por tentar contratar em definitivo aí o Martim Benítez. E também se você acredita que a diretoria, a gestão do Campelo vai conseguir contratar ele aí e deixar ele quietinho no Vasco. Bom, e por falar em contratar Levinciano, né, mais uma vez o nome dele sempre sendo falado, não só aqui no meu canal, mas de todos os canais, porque ele é o assunto do momento, não tem como a gente fugir disso. Os reforços que ele fala que quer trazer para o Vasco são evidência, inclusive já passou em televisão da Itália o interesse aí do Levinciano e do Vasco em trazer o Balotelli para o nosso clube aí, caso ele seja o presidente. A imprensa italiana já dá como certo o acordo dele com o Vasco. Só que hoje pela manhã surgiu uma notícia que o Barnsley da segunda divisão da Inglaterra tem um interesse em contratar o italiano, o jogador que está sem clube, está treinando um time da quarta divisão, como eu sempre estou falando aqui, para tentar manter a forma física, a parte física, mas tem esse problema aí, né? O Vasco ainda não decidiu a sua vida nas eleições e pode ser que perca esses jogadores aí que estão sendo especulados para vir ser jogadores do Vasco na gestão aí do Levinciano, e o Balotelli aí sendo sondado por um clube da segunda divisão da Inglaterra. Talvez se o Vasco demorar demais, ele vai continuar no futebol europeu e jogar no futebol inglês. Outro jogador que o Levinciano diz que conversa com seu empresário também foi especulado num time grande lá na Europa, né? Esse time já é maior, né? O Porto. O atacante Hulk, que seu empresário conversou com o Levinciano para ver quem sabe uma possível vinda para o Vasco, tem proposta para ir defender as cores do Porto de Portugal. Jogador que é alvo aqui de dois clubes no Brasil, o Vasco e o Palmeiras, dos dois treinadores portugueses, né? O Abel no Palmeiras e o Sapinto no Vasco. Jogador que já foi ídolo lá no Porto, jogou muitos anos no Porto. Vai ficar bem difícil aí pro Vasco competir com um clube europeu nessa parada aí para contratar o Hulk, caso o Levinciano assuma a cadeira, né? Vale ressaltar que o Hulk estará sem contrato no final de 2020 e poderá assinar de graça aí com qualquer outro clube. Segundo a ESPN, o jogador sabe que terá que se readaptar à nova realidade financeira do futebol, né? Que ele recebe um salário astronômico lá na China, com certeza mais de 1,5 milhão para jogar lá no clube chinês. Isso é fora da realidade financeira, tanto aqui do Brasil e também do Porto lá de Portugal, né? Porque parece que não vai pagar esses salários aí pro atleta. E parece que o jogador pode estar um pouco mais longe do Vasco e o Levinciano vai ter que tentar buscar outros nomes aí para trazer para o nosso time, caso ele assuma a presidência. O outro jogador foi o Alex Teixeira, que também sempre é especulado em outros clubes aqui no Brasil, sem ser o Vasco. O time que ele esteve mais próximo de defender foi o Corinthians, em vez de voltar para o Vasco. Vamos ter que aguardar aí os próximos dias essa indefinição dessas eleições do Vasco, que nem um torcedor vascaíno sabe o que vai acontecer, nem mesmo os candidatos que foram eleitos, tanto no dia 7 quanto no dia 14, sabem se eles irão assumir o poder e se ainda em 2020 vamos conhecer o novo presidente do Vasco. Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre tudo isso aí, essas especulações, esses reforços aí que estão sendo ventilados no Vasco, se você acredita que algum deles vai ser jogador do nosso clube. Bom, meus amigos, é isso aí. Forte abraço, saudações vascaínas a todos. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais e ativa o sininho para você não perder nada, porque como eu sempre falo, aqui é vídeo todo dia a gente traz informações aqui pro torcedor vascaíno. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.